Bom dia! Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Parlamentares do setor produtivo querem devolver ao Congresso a medida provisória que reonera a folha de pagamento. Aumento dos casos de dengue faz venda de repelentes disparar nas farmácias. E jornal The New York Times indica Brasília como uma das principais cidades a serem visitadas este ano. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As frentes parlamentares do setor produtivo querem a retirada da medida provisória que reonera os 17 setores da economia que mais empregam no país. Hoje à tarde, a Frente do Empreendedorismo, junto com outras 7 entidades, vai divulgar as estratégias que serão adotadas com esse objetivo. Os parlamentares também vão apresentar as pautas prioritárias para o ano legislativo de 2024. Dentre elas está a portaria do Ministério do Trabalho sobre os trabalhos aos domingos e feriados. Os trabalhos no Congresso foram retomados nesta segunda-feira em clima de disputa com o governo federal. O novo ano legislativo foi aberto com velhos problemas. O presidente da Câmara, que tem o controle das pautas e da maioria dos votos, sequer conversa com o responsável pela articulação política do governo desde dezembro. A relação de Arthur Lira com Alexandre Padilha, sempre cercada de desconfianças de parte a parte, agora piorou de vez. Lira levou uma série de reclamações ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. Entre elas, a de que Padilha não cumpre acordos de nomeações de segundo e terceiro escalões, nem a liberação de emendas dos políticos. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. O governo em nenhum momento rompeu e nem nunca romperá com relação com o Congresso Nacional, seja com o presidente das duas casas, seja com os líderes da base e da oposição também. O presidente Lula já mandou avisar. O ministro Padilha fica. Em meio à tensão, o governo prometeu um aceno ao Congresso. A ideia é que eventuais mudanças na prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam no país venham por projeto de lei, e a medida provisória já enviada ao Congresso deverá ser retirada, como exigem os líderes partidários, tanto na Câmara quanto no Senado. Benefícios fiscais aos setores de turismo e eventos, conhecidos como PERSE, também podem ser mantidos. Conquistas como a desoneração e o PERSE, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam. Não podem retroceder sem uma ampla discussão com este parlamento. Da política, a gente vai falar agora do turismo brasileiro. Os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado deixaram no país nada mais nada menos que 6,9 bilhões de dólares, o equivalente a 34 bilhões e meio de reais. Este valor supera a arrecadação registrada em 2014, durante a Copa do Mundo, e marca um recorde histórico. A movimentação supera também a meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo. Era esperado um acréscimo na receita de pouco mais de 8,5%, mas o resultado foi um crescimento de 41%. Os turistas argentinos foram os que mais visitaram o país em 2023, depois turistas dos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. Da Europa, os franceses foram os que mais viajaram para cá. O levantamento é do Banco Central. E pela arquitetura única, Brasília foi reconhecida como uma das principais cidades a serem visitadas neste ano pelo jornal The New York Times. Além dos turistas, os profissionais da área têm muito a ganhar com a riqueza da cidade. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Itamaraty.
Prédios que vão muito além da funcionalidade. Esse conjunto arquitetônico de Brasília fez a capital do país ser citada em uma lista do The New York Times como uma das principais cidades a serem visitadas em 2024 devido à sua arquitetura futurista e modernista. Traços que inspiraram e continuam inspirando arquitetos por todos os cantos do Brasil. O Matheus é um deles. Nascido no Rio de Janeiro, veio morar em Brasília em 1982. A mudança para o Distrito Federal foi essencial para a escolha da área que iria seguir profissionalmente. Quando eu cheguei aqui e vi essa cidade muito diferente de tudo que eu tinha conhecido antes, eu comecei a ouvir essa palavra, de o que é um projeto, o que um arquiteto faz, né? E isso talvez tenha, desde aquela época, plantado uma semente, né? Então eu acho, é difícil a gente analisar uma relação direta, mas eu acho que tem várias qualidades da cidade que se refletem no que a gente faz ou tenta fazer, né? A gente vê muito essa questão da arquitetura moldando a identidade de um lugar, no nosso caso de um país, né? Uma capital, o projeto de uma capital que se tornou símbolo, né? Talvez do país, assim, tem essa carga simbólica muito forte. E depois a questão do planejamento, como é que a arquitetura e o planejamento podem organizar uma cidade melhor, né? Formado pela Universidade de Brasília, há mais de 2 décadas, ele empreende na área. No ano de 2000, o arquiteto abriu seu primeiro escritório na companhia de 2 sócios. No início, os principais clientes eram os amigos e familiares, experiências que foram importantes para o crescimento do negócio. Então foi um crescimento muito gradual e foi legal porque coincidiu com o amadurecimento nosso mesmo, pessoal, do que a gente queria fazer também, né? Então, em 2000 a gente começou com esse escritório pequeno, ficou no mesmo prédio anos, a gente foi mudando de uma sala para outra, crescendo, até que chegou um ponto que a gente teve a oportunidade de vir para cá, nos últimos 3 anos que a gente está aqui, mais ou menos, que coincidiu também com o amadurecimento de produção, né? De escalas maiores, talvez uma projeção devido a essas publicações e premiações, né? Mais tarde, a empresa passou por uma repaginação. Entre as mudanças, um acompanhamento mais próximo dos projetos. Os traços simples e modernos da arquitetura brasiliense continuaram sendo a marca registrada do empreendimento. Uma das primeiras construções de sucesso foi a Casa Torreão, projeto que chegou a ser selecionado para concursos. Com a Palicuri, o escritório levou o prêmio Tomiotaki. A premiação busca mapear e reconhecer produções arquitetônicas contemporâneas que englobam formas inovadoras de pensar, produzir, transmitir e transformar espacialidades, inclusive socioculturais. Hoje a gente está numa situação, se comparar com o começo de carreira, é muito melhor, porque eu acho que quem acaba procurando escritório entende que alguma daqueles princípios que a gente aplica aos trabalhos se aplicaria a uma obra que ele vai encomendar para a gente. Então, é uma relação de muito mais confiança também, né? Quem chega aqui sabe mais ou menos como a gente trabalha, confia também mais, então acho que isso flui melhor, né? Crescimento que refletiu no volume de projetos em outras cidades e até fora do Brasil. Atualmente, o escritório Bloco faz entre 4 e 5 casas por ano e mais de 30 projetos interiores. O Brasil é uma fonte de aprendizado muito grande. Então, o que eu diria para estudantes é primeiro olhar em volta, né? Entender onde a gente está e tentar aprender com isso. E, em segundo lugar, mas talvez mais importante, é ter paciência, porque a arquitetura é uma profissão de um crescimento muito, muito lento, como eu comentei, né? Tem muito a ver com experiência de vida, né? Não só de obra, mas de vida, mas de obra também, né? Você entender a gente vê muito o nosso papel do arquiteto, como esses arquitetos tinham a época a gente é parte de um grupo maior de pessoas que fazem um projeto acontecer, a obra acontecer, só que é muito importante a gente conhecer os processos de obra, né? Para a gente poder propor soluções que sejam pertinentes e que façam sentido, né? Então, eu acho que é isso, ter paciência e tentar ter curiosidade para entender onde a gente está. Para os estudantes de Brasília, eu acho que é um grande privilégio estudar aqui, morar aqui na cidade, poder olhar para isso todo dia e tentar entender esse momento do país e o que a gente pode levar disso para os desafios futuros, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revela os destinos mais procurados para este carnaval. No topo da lista estão as cidades pernambucanas de Porto de Galinhas e Recife, a capital carioca e Salvador, na Bahia. No perfil internacional estão Buenos Aires, na Argentina, Cancún, no México e Orlando, no sul dos Estados Unidos.
O assunto agora é o mercado de franchising. As redes de franquias têm apostado em modelos mais compactos para caber no bolso do franqueado. Elas estão migrando para operações de rua, que facilitam também o delivery. E sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com Hermes Bernardo, fundador e CEO da franquia Fish Chips Food. Hermes, bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia para os que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para contribuir com esse tema tão importante aí em relação ao franchise, né? É verdade. Hermes, Street Pub, uma loja convencional de rua, como é que funciona esse modelo de negócio? Vamos lá, o Fish Chips Street Pub, a gente trouxe um modelo de negócio, na verdade, mais enxuto. A gente verificou que pesquisas no franchise de investimento até 220 mil, tem mais cluster, tem mais pessoas querendo investir até esse valor de investimento, né? Acima disso, você tem um público menor e você também tem uma capacidade de retorno de investimento e velocidade também muito menor no Fish Chips Street Pub, justamente por ele ser mais compacto, né? Por ele ter uma operação menor, uma operação mais simplificada. O projeto arquitetônico não foge das nossas outras unidades com modelo pub maior, né? Mantém ali o mesmo padrão, só que numa metragem menor, né? A gente sabe que o custo de uma operação, de um PDV, de um ponto de venda, muito se varia em relação à questão à metragem. Então, a gente trouxe um modelo mais compacto, varia aí até 65 metros quadrados, e a gente consegue trazer a mesma experiência aí de um pub maior. E como você muito bem comentou, Bruno, a gente está fincando bandeira em muitas cidades aí litorâneas, né? A gente tem na região sul, sudeste, inclusive essa semana estamos inaugurando uma na região sul, né? Capão da Canoa. Então a gente está numa expansão aí bem interessante, tanto cidades litorâneas, tanto metropolitanas, né? E está tendo uma performance muito bacana que traz essa opção do slow food, né? As pessoas comerem com mais calma. A gente sabe que, na verdade, esse tipo de operação traz o entretenimento, né? As pessoas se reúnem no local justamente para consumir o produto e ter uma experiência diferenciada ali. Hermes, a marca acaba de completar 10 anos desde a sua inauguração. A gente sabe que, independentemente do modelo de negócio, empreender no Brasil não é fácil. O início também foi difícil para você, foi ali pelas ruas da cidade de São Paulo, em um mini food truck. Ou seja, empreender de fato precisa de persistência e resiliência, né? Totalmente, Bruno. Você colocou um tema muito importante, além de persistência e resiliência, o mercado ele tá em constante mudança, né? Então a gente tem que estar de olho no mercado, quais são as tendências, o que está ocorrendo e ao mesmo tempo você não perder a identidade da sua proposta, do propósito da marca, né? Em conjunto com os franqueados. Então, é um olhar bem importante aí, a questão da persistência, a questão de um empreendedor olhar os números, né? Como você muito bem comentou, eu comecei com o Mini Food Truck lá atrás, mas já tinha desenhado o plano de negócio para se tornar uma rede de franquias, que é o que somos hoje, né? E a gente sabe que empreender no Brasil, eu digo e repito que o empreendedor no Brasil, ele é um dos maiores do mundo, né? Porque a carga tributária que nós temos e essa questão da persistência, da resiliência, nos faz a gente justamente permanecer aí de pé e continuar aí de olho no mercado, progredindo e trazendo questões de inovação, por mais que seja um segmento de alimentação, a gente tem que utilizar a tecnologia, é isso que a gente faz também na Fish Chips, né? A experiência do cliente é muito importante, a gente tem avaliação por NPS, né? Pesquisa de avaliação do cliente, como que foi a experiência dele na unidade, assim como fidelidade. A gente sabe que no mercado de alimentação é primordial a operação fidelizar seus clientes. A gente também utilizou o digital para trazer isso também, tanto de avaliação quanto de fidelidade também. São fatores extremamente importantes para a recorrência de um negócio ele permanecer de pé e se perdurar por mais tempo, né? Hermes, enquanto a gente conversa aqui, acabei de ver aqui nas imagens, é um prato típico do Reino Unido. Por que você apostou num prato típico de lá e não num brasileiro? Excelente pergunta, Bruno. Na verdade, ele foi readaptado, né, para o Brasil. A gente pegou um caso que justamente peixe tem um consumo muito interessante no Brasil. Também o Brasil é um dos maiores produtores aí de tilápia do planeta, né? Está entre os 4 primeiros aí maiores produtores de tilápia. É um peixe que não tem espinho, né? É um peixe que agrada a todos aí. E a gente trouxe essa junção do peixe à batata
e outras questões do cardápio, né, sem fugir da questão aí da proposta de culinária inglesa. Então a gente traz a nossa batata recheada, que inclusive foi elogiado por um grande marketplace de delivery, né? Então porque ela viaja muito bem, ela tem um diferencial bem interessante, assim como a gente também trouxe a questão das nossas sodas, né? Inclusive a gente está com uma campanha aí, Soda Mistério, que é uma soda que ela está com uma cor, quando você mexe ela fica de outra cor, né? Com as cores da Chips, azul e vermelho. Então a gente trouxe essa questão de uma experiência diferente para o consumidor, né? E também não só no PDV, mas também para o delivery. Então a gente tem um olhar para o delivery, como você muito bem comentou, não só no produto. Uma coisa é você fazer um delivery de pizza, outra coisa é você fazer um delivery de fritura, né? Então a gente na época contratou um engenheiro de alimentos para desenvolver uma embalagem para viajar muito bem e chegar para o consumidor final no padrão que a gente quer entregar da melhor forma possível para o consumidor. Hermes, a gente percebe um movimento migratório, até mesmo de quem já empreende no Brasil, para esse modelo de franchising. O que é que se dá essa migração de pessoas para essa proposta de negócio? Essa proposta de negócio, Bruno, na verdade, a gente consegue trazer os mesmos elementos, a mesma experiência, porém numa operação mais enxuta, né? Quando a gente fala mais enxuta, hoje o empreendedor brasileiro, ele tem essa consciência de dividir os ovos em cestos diferentes, né? Então ele não quer investir, ficar apertado ali de repente com capital de giro. Então ele prefere a parte que ele tem do investimento, um percentual disso, investir num negócio e não correr um risco para não conseguir manter esse negócio, né? Então, a gente também percebeu também no nosso modelo de negócio, que se encaixa muito bem hoje em shopping, em loja pub e o street pub também, mas a gente percebeu que o consumidor e o ticket médio ele aumenta muito. Quando a gente tem uma operação shopping, o ticket médio, até mesmo por experiência dos consumidores, né, numa operação de shopping, é um prato e mais uma bebida, né, e algumas vezes se estende para uma sobremesa. Quando a gente fala de um street pub, tem um ticket maior, as pessoas ficam mais tempo no estabelecimento, ficando mais tempo no estabelecimento, elas consomem mais. E, obviamente, esse ticket médio, ele também aumenta, né? E assim como também a facilidade de delivery também. Então, a gente enxergou e a gente está vendo os resultados nesse tipo de operação e está caminhando muito bem, a gente está bem otimista e bem de olho nos números aqui, que está crescendo cada vez mais e mais, e todo ano a gente tem uma campanha da Chips, né? Então, esse ano é o ano do crescimento em todos os aspectos, mas o principal com foco no consumidor final. A partir do momento que você conquista o consumidor final, você fideliza ele, e assim que você fideliza ele, ele leva novos clientes também. Como é que você enxerga esse mercado para os próximos anos, diante de tanta inovação e tecnologia? Eu enxergo totalmente promissor, operações mais enxutas. Estive recentemente na Europa, inclusive operações totalmente automatizadas, que eu não acredito que seja algo presente para o Brasil a curto, médio prazo, mas muitas operações enxutas nessa linha, inclusive até mesmo a questão de caixa, né? Hoje a gente fala de dinheiro de plástico, né? Não é mais dinheiro de papel, então a gente enxerga o Fichips Street Pub como um modelo de negócio que veio para inovar, que veio para trazer uma experiência numa operação mais enxuta, até porque a gente sabe que, dependendo da metragem do local, você, além de ter um investimento menor, você tem um valor de locação menor também. Então, você tem essa questão dessa liberdade aí, dessa facilidade de ter uma operação menor, uma operação mais enxuta, e que o franqueado ali consiga trazer clientes e ter uma rotatividade interessante aí de clientes na operação. Então, a gente está bem otimista, os números desde o ano passado que a gente trouxe esse modelo de negócio, completando os 10 anos, ele já vem performando muito bem. Hermes, bem rapidinho, para quem ficou com água na boca ou para quem quer se tornar aí um franqueado, um empreendedor da marca, onde encontrar uma das unidades? Perfeito, Bruno. Hoje a gente tem, através dos nossos sites, né, a gente tem unidades espalhadas aí no Brasil, na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Nossas redes sociais é a Fichips Food no Instagram e o nosso site é www.fichips.com e também o www.franquiasfichips.com.br. Lá também já tem um canal direto do WhatsApp para falar com um dos nossos consultoras, para falar sobre os nossos modelos de negócio e levar para a região
Lembrando que a gente pode entrar em qualquer região do Brasil, né? A gente tem um espaço bem interessante aí e traz algo inovador, né? Para determinada região e queira levar a Fish Chips aí, que a gente leva não só um produto, mas também entretenimento. Perfeito, parabéns pelo modelo de negócio. Hermes Bernardo, fundador e CEO da Fish Chips. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Um abração forte. Obrigado. Abraço. E no próximo bloco, uma reportagem sobre o potencial econômico do mirtilo. Eu volto em 2 minutos. Não sai daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. E o aumento nos casos de dengue tem turbinado a procura por repelentes. Somente em uma rede de farmácias em nível nacional, as vendas do produto subiram 450% no período de novembro a julho. E tem farmácia que não tem produto em estoque. O mirtilo, também chamado de blueberry, está ganhando o gosto dos brasileiros e espaço nas lavouras do país. Vamos saber mais sobre o cultivo dessa frutinha na tela. De cor chamativa e sabor agridoce, o mirtilo ou blueberry, como também é conhecida, é uma fruta produzida e bastante apreciada nos países do hemisfério norte. Muito versátil, ela pode ser consumida de diversas formas, seja in natura, em receitas doces ou salgadas e até mesmo na produção de geleias, sucos, licores, bolos e pães. Por aqui, o cultivo da fruta vem crescendo, já que aos poucos ela está se tornando mais conhecida, ganhando o paladar dos brasileiros e conquistando espaço nas feiras. Os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores e consumidores da fruta, segundo dados da Emater DF. No Brasil, a produção de mirtilo se concentra nos estados com climas mais amenos, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Distrito Federal é uma dessas localidades no país com temperaturas que contribuem para a plantação da fruta. O clima favorável de onde moram e paixão pelo mirtilo levaram essas duas irmãs a criar o Cerrado Blue, uma produção artesanal no núcleo rural de Sobradinho. Nós viemos para essa propriedade que meu pai adquiriu há 20 anos atrás, com uma ideia de fugir um pouco da rotina, e chegando aqui nós identificamos que vieram muitas memórias afetivas daquela época que nós vivíamos com meu pai no meio rural, meu esposo nasceu no meio rural também. E chegando aqui, nós participamos de um projeto do turismo rural e nós pensamos o que poderíamos fazer para trazer essa atração e trazer algo inovador para que as pessoas pudessem vir até aqui. Foi quando nasceu a ideia de plantarmos o mirtilo. A ideia surgiu em 2022, quando visitaram a AgroBrasília, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. E chegando lá, nós encontramos um estande da Rota da Fruticultura, onde já tinham os produtores ali de Planaltina, que já estavam plantando. Foi quando nós vimos a oportunidade. Nós visitamos algumas propriedades onde sabíamos que já tinha produção de mirtilo. Nós conhecemos propriedades em Planaltina de Goiás, da nossa colega Marlene. Depois nós conhecemos propriedades em São Paulo e, por fim, visitei algumas propriedades no sul do país. E em todas elas nós identificamos os gargalos, as dificuldades e conhecemos coisas também que queríamos trazer para cá, que no caso era o turismo rural. As irmãs começaram a estudar sobre o cultivo de mirtilos e trocaram informações com outros produtores. Elas também contaram com o suporte da Emater DF e da Rota da Fruticultura, projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional que visa fomentar a entrada de novos agricultores na produção de frutas no DF e entorno. Ela tem esse foco, trabalhar a fruticultura aqui na região, organizar melhor essa fruticultura aqui da região, para todo e qualquer produtor que queira participar, desde que esteja associado ou vinculado a alguma organização de produtores, né, quer seja uma associação ou cooperativa. Aqui no Distrito Federal nós vamos trabalhar com açaí e mirtilo. É um projeto grande, conta com vários parceiros, ministérios, Codevasp, Secretaria de Agricultura e a Emater.
A Emater tem um papel de assistência técnica e extensão rural. Ao longo desses últimos anos, o corpo técnico da Emater vem se especializando na produção dessas duas frutas para entregar para o produtor a orientação de como plantar, de como adubar, como irrigar e colher. Ao longo desses últimos anos, a gente vem levantando o custo de produção, a melhor forma de conduzir, quais as variedades adaptadas aqui para a região do Cerrado. A Leandra também destaca a importância do projeto Rota da Fruticultura para os produtores rurais que têm interesse em cultivar o mirtilo. A Rota a gente enxerga que é um projeto que vai fomentar a produção do mirtilo, que a gente tem identificado que realmente para o pequeno produtor rural é algo inovador e algo vantajoso. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias logo mais com meu colega Sebastião Garcia, às 11h30 da manhã. Eu volto amanhã, até lá. Tchau!